sejam bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo eu trago a segunda parte dos vídeos sobre a carreira de Ronaldo Fenômeno. No primeiro vídeo eu falei sobre o início de sua carreira como profissional, iniciando no Cruzeiro, tendo passagens pelo PSV da Holanda, Barcelona e Internacional. Então não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Inicialmente, Ronaldo se ofereceu à sua ex-equipe, o Barcelona. Em crise, o clube catalão não podia arcar com uma multa rescisória. O rival Real Madrid então veio e, por 45 milhões de euros, o levou em 31 de agosto de 2002, quando se esgotava o prazo para as inscrições na temporada 2002-2003, e estreou pelo clube merengue no dia 6 de outubro em partida contra o Alavés, tendo marcado 2 vezes na vitória por 4-2. Ronaldo foi a terceira contratação galáctica do time madrilenho. Os 2 primeiros foram seu ex-colega de Barcelona, Luís Figo, em 2000, e o francês Zinedine Zidane em 2001. O clube reunia ainda estrelas mundiais como Raul e Roberto Carlos. A temporada de 2003-2004 começou com um novo galáctico, este em que o peso das receitas de marketing eram assumidamente maiores do que o da técnica, David Beckham. O estelar elenco acabaria naufragando nos torneios. Ficou apenas em 4º lugar no espanhol, perdeu a decisão da Copa do Rei para o modesto Real Saragossa e, na Liga dos Campeões, caiu ante ao futuro vice-campeão Mônaco. O jejum continuou na temporada de 2004-2005 e também na temporada 2005-2006. E para piorar a situação, foram temporadas em que o rival Barcelona conseguiu o título espanhol em ambas as temporadas, além da Liga dos Campeões na segunda temporada. A temporada 2006-2007 começou sem Florentino Pérez na presidência, responsável pelas contratações galácticas, e com o clube merengue preocupando-se em voltar a conquistar títulos. Ronaldo passou a ser sombreado pela contratação do centroavante holandês Oliver Nistelrooy. Sem chances com o treinador Fábio Capello e constantemente sendo alvo de críticas por conta do peso, o brasileiro decidiu deixar o Real no decorrer da temporada. Ao todo, o Fenômeno marcou 104 gols representando o Real Madrid. Na capital espanhola, conquistou a Copa Intercontinental, a Supercopa da Espanha e 2 vezes o Campeonato Espanhol, sendo o artilheiro na edição 2003-2004. Ronaldo no Milan. Então, Ronaldo acertou sua volta a Milão, mas não na Internacional, e sim em seu principal rival, o Milan. A transferência foi oficializada em 18 de janeiro de 2007 pela bagatela de 7,5 milhões de euros. E Ronaldo recebeu a camisa de número 99, já que a 9 pertencia a Filippo Inzaghi. O brasileiro estreou no dia 11 de fevereiro numa vitória por 2-1 contra o Livorno, tendo saído do banco de reservas e entrado aos 18 minutos do segundo tempo, no lugar do seu compatriota Ricardo Oliveira. Marcou seus primeiros gols pelo clube rosaneiro no dia 17 de fevereiro, na vitória fora de casa por 4-2 contra o Siena, em jogo válido pela Série A do campeonato italiano. No Milan, ele voltou a deixar crescer os cabelos, em uma forma de se diferenciar dos tempos de Internacional, onde ostentava uma careca bem raspada. A estrutura do clube rossonero permitiu-lhe descobrir que possuía hipotiroidismo, razão da sua engorda. Ronaldo tratou o problema e iniciou a temporada 2007-2008 5 quilos mais magro. O Fenômeno também formou um trio com os compatriotas Kaká e Alexandre Pato. A promissora temporada, entretanto, acabaria para ele em 13 de fevereiro de 2008, num jogo contra o Livorno, após substituir Alberto Gilardino no segundo tempo.
Ronaldo, em sua primeira participação no jogo, acabou se lesionando na hora de um salto, saindo de campo em seguida chorando, em uma noite que relembrou a ocasião em que lesionou o joelho contra o Lazio, em 2000. A temporada 2007-2008 encerrou-se com Ronaldo parado e desligado do Milan, que decidiu não renovar o seu contrato. No Milan, Ronaldo marcou 9 gols em 20 partidas. Após sua saída do Milan, Ronaldo manifestou algumas vezes o desejo de defender o Flamengo. O craque chegou a treinar no clube da Gávea a partir de setembro para recuperar-se da cirurgia no joelho. Já havia sido sondado pelo time do coração no início do ano, quando o Flamengo estava fazendo propostas para a disputa da Copa Libertadores da América. Na ocasião, porém, as conversas não prosseguiram. Já há vários dias no centro de treinamento do Flamengo, ao que parecia, ele voltaria ao futebol europeu, onde havia boatos de sua contratação pelo Manchester City, na Inglaterra, e o Paris Saint-Germain, na França. A princípio, o interesse do Corinthians na contratação de Ronaldo foi tratado como algo impossível no Parque São Jorge. No dia 9 de dezembro de 2008, o anúncio da contratação do fenômeno foi feito pelo presidente corintiano Andrés Sanches, através do site oficial do clube. Já no dia 12 de dezembro, a diretoria organizou uma festa pela chegada do jogador no clube. Durante os primeiros 2 meses no Corinthians, Ronaldo realizou trabalhos físicos para que pudesse ter condições para retornar aos gramados. Aos poucos, o jogador começou a treinar junto aos demais atletas do elenco corintiano e aumentavam as expectativas para sua reestreia no futebol brasileiro. No dia 4 de março de 2009, Ronaldo fez seu retorno ao futebol em partida contra o Itumbiara pela Copa do Brasil. O jogador, que começou o jogo entre os reservas, jogou por 27 minutos durante o segundo tempo. Na campanha do Corinthians no Campeonato Paulista, Ronaldo mostrou-se um dos principais jogadores da equipe, mesmo muito acima do seu peso ideal. Marcou 8 gols nas 10 partidas que disputou e novamente chamou a atenção internacional por suas atuações destacadas, especialmente na segunda partida da semifinal contra o São Paulo e na decisão contra o Santos, onde o Corinthians sagrou-se campeão do Paulista daquele ano. Ainda nesse mesmo ano, foi fundamental para o título da Copa do Brasil, marcando um gol na partida de ida da decisão contra o Internacional e garantindo a vaga para a Libertadores da América do ano seguinte. Finalizou sua primeira temporada no Timão com um total de 23 gols, sendo 12 deles pelo Campeonato Brasileiro. O ano de 2010 não foi tão bom para Ronaldo. Em má forma e sofrendo com seguidas lesões, o fenômeno entrou em campo poucas vezes naquele ano e viu o Corinthians ser eliminado pelo Flamengo na Libertadores, principal ambição do clube no ano do seu centenário. Nesse ano, foram apenas 27 partidas realizadas pelo jogador, sendo 11 pelo Campeonato Brasileiro, onde marcou 6 gols. Jogando com a camisa do Corinthians, Ronaldo foi campeão logo nos 2 primeiros torneios que disputou, o Campeonato Paulista de 2009 e a Copa do Brasil do mesmo ano. Além dos resultados esportivos, a parceria entre Ronaldo e Corinthians também rendeu fora de campo, onde o valor de patrocínio do clube chegou a 30 milhões de reais, o maior valor pago a um clube brasileiro na história. Porém, o principal propósito do time corintiano, que era a Libertadores, não foi conquistada pelo jogador, já que o time foi eliminado pelo Flamengo em 2010, devido à regra do gol fora de casa, e pelo Tolima em 2011, ainda na fase preliminar, conhecida como pré-Libertadores, sendo essa a última partida de Ronaldo pelo Corinthians, sendo que na época ele tinha 34 anos, marcando no total 35 gols em 67 partidas como titular. Ronaldo na seleção brasileira. Ele recebeu a primeira chance na seleção principal em março de 94, às vésperas da Copa do Mundo de 94, em jogo contra a Argentina, e foi usado também em amistoso contra a Islândia em maio, o último antes da convocação a ser feita pelo técnico Carlos Alberto Parreira.
Ronaldo marcou um dos gols na vitória por 3-0 e foi incluído pelo treinador entre os 22 jogadores convocados para a Copa do Mundo, desbancando o experiente Evair. Já na Copa, entretanto, não agradou a Parreira nos treinamentos e foi ficando de lado. Na decisão, muitos já pediam pelo garoto de 17 anos, o mais jovem daquele Mundial, mas Parreira preferiu chamar do banco Viola. Convocado para uma Copa do Mundo com apenas 17 anos de idade, foi comparado a Pelé, que estreou na competição com a mesma idade na Copa do Mundo de 58. Já com seu lugar na seleção, retornou com a delegação brasileira aos Estados Unidos, agora para participar das Olimpíadas de 96. Devido à recuperação da lesão que lhe tirara lugar no PSV, Ronaldo foi poupado na partida inaugural, com o técnico Zagallo escalando Sávio em seu lugar. Com a derrota do Brasil para o Japão, foi escalado como titular já no segundo jogo. Nos Jogos de Atlanta, Ronaldo marcaria 5 gols e seria um dos poucos poupados quando o Brasil caiu nas semifinais perante a Nigéria, restando um bronze decepcionante. Um ano depois, agora uma estrela mundial, vindo de grande temporada no Barcelona, Ronaldo jogou a Copa América de 97 e voltou campeão, com 5 gols marcados. Jogando contra a anfitriã Bolívia na altitude de La Paz, pouco depois participou ativamente do primeiro título do Brasil na Copa das Confederações de 97, um ano depois sendo o principal personagem e referência da seleção, ainda mais após o corte de Romário. Jogou pela primeira vez uma Copa do Mundo, o Mundial da França de 98. Prometia ser a consagração do atacante brasileiro. Ronaldo, que foi ao torneio como 2 vezes o melhor jogador do mundo, marcou 4 vezes horas antes da decisão contra a anfitriã França. Ronaldo foi abatido por uma misteriosa convulsão, diagnosticada desde como estresse até como um ataque epilético. Deixou o hospital, onde foi levado apenas 75 minutos antes da partida. Vendo que seu principal jogador não tinha condições de jogo, Zagallo optou por escalar Edmundo em seu lugar, mas o próprio Ronaldo apareceu a 40 minutos do início da partida, declarando-se apto, o que dividiu o grupo entre aqueles que defendiam não mais as alterações na escalação já divulgada, como aqueles que queriam a inclusão do fenômeno entre os finalistas titulares. Ronaldo mal andou em campo, apenas observando os franceses ganharem a partida por 3-0 e levarem pela primeira vez a conquista de uma Copa do Mundo. O assunto continuou a render por muito tempo, sendo abordado até quando Ronaldo foi chamado a comparecer em uma CPI em 2001. Uma provável causa foi os altos níveis de estresse decorrente da pressão exercida pela imprensa, patrocinadores e da torcida brasileira, que esperava muito dele. Sem ritmo de jogo e com uma imensa cicatriz no joelho direito, foi ainda assim chamado para a Copa do Mundo de 2002 por Felipe Scolari. Depois de 2 anos, voltou a jogar pela seleção em março, num amistoso contra a Iugoslávia. Voltou a marcar no final de maio, numa goleada por 4-0 contra a Malásia. A Copa veio e o fenômeno ressurgiu, marcando 8 vezes, deixando de anotar um tento apenas contra a Inglaterra. A artilharia do Mundial incluiu os 2 gols na decisão contra a Alemanha. 4 anos se passaram sem que Ronaldo disputasse algum torneio pelo Brasil, só sendo chamado por conta do Mundial da Alemanha. Na ocasião, ele já não era a maior estrela do Brasil, e sim seu xará, Ronaldinho Gaúcho, com quem compunha o quadrado mágico ao lado de Kaká e Adriano. O Brasil apresentou um futebol decepcionante na Copa, com Ronaldo tendo ido ao torneio longe da sua melhor forma física. Ainda assim, demonstrou alguns lampejos de craque, marcando 3 vezes. Houve esperanças de uma revanche contra a França de Zidane, o carrasco do Mundial de 98 e companheiro de Ronaldo no Real Madrid. Os brasileiros, entretanto, jogaram apaticamente contra os franceses,
e Zidane exibiu sua melhor forma, chegando a realizar um chapéu em Ronaldo. O Brasil terminou eliminado e o fenômeno foi um dos crucificados pela interrupção do sonhado hexacampeonato, não sendo mais chamado para a seleção desde então. Em 2011, Ronaldo fez seu jogo de despedida da seleção em um amistoso contra a Romênia em São Paulo, que terminou com a vitória do Brasil por 1-0, com uma atuação apagada. O atacante só jogou 30 aos 45 minutos do primeiro tempo. A aposentadoria. Após a desclassificação precoce da Libertadores da América de 2011, Ronaldo não conseguiu mais suportar suas dores físicas e decidiu anunciar oficialmente a sua aposentadoria em 14 de fevereiro de 2011, numa coletiva de imprensa. Segundo ele, sua aposentadoria se deu pelo fato de estar enfrentando seguidas lesões, inclusive revelando que sofria de hipotireoidismo, um distúrbio metabólico que desacelera o metabolismo e dificulta a perda de peso. Atualmente, Ronaldo é um empresário. Ele é fundador da Nine, agência voltada para gerir a carreira de atletas e que existiu até 2016. Esta é uma das grandes responsáveis pelo sucesso comercial de Neymar. Afinal, foi fundamental na gestão da carreira do astro em seu início. Desde 2017, Ronaldo Nazário é dono da Hectagon Brasil, que atua em marketing. Ronaldo é sócio majoritário do Cruzeiro, equipe que disputa atualmente a Série A do Brasileirão, e do Real Valladolid, da Espanha. A trajetória de Ronaldo Fenômeno é uma inspiração para jogadores e fãs de futebol em todo o mundo. Seu legado perdura e seu nome está gravado na história do esporte. E aqui termina mais um vídeo, espero que tenham gostado. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se tiver gostado do vídeo. Até a próxima e muito obrigado por assistir.